Rodrigo, obrigado aí pela tua disponibilidade, tá? Por criar essa apresentação para o Virtual Pass, por estar disponibilizando um pouco do teu tempo e principalmente o teu conhecimento para divulgar conosco, né? Eu acho que é muito valioso esse tipo de informação. Eu espero que tu faça uma boa Valeu, eu apresentação. agradeço o convite do Virtual Pass mais uma vez e obrigado aí. Pessoal, estão me ouvindo? Puderem dar um ok, um chat ali, está tudo ok, estão vendo a minha tela, então eu já vou começar Estão sim, a falar Rodrigo. com vocês aí. Beleza. Então vamos lá, gente. Por que eu coloquei o título como Power BI na prática? Tá? Eu vou procurar, eu até elenquei aqui alguns pontos que eu quero estar passando com vocês, mas a ideia é ir mais para o ponto prático mesmo. Como é que eu entrego isso, como é que eu faço isso funcionar para o meu cliente? Então eu vou tentar fazer uma abordagem ali com poucos slides do que tem de novidade aí no Power BI, ou como é que você entrega isso para o cliente. E aí eu já vou fazendo demos e vou mostrando algumas coisas para vocês. Tá? Qualquer dúvida, vocês vão escrevendo e vão me mandando, eu vou tentando responder. O que eu não souber, depois a gente pesquisa e me manda por e-mail para vocês. Até porque, para vocês terem uma ideia, o roadmap do Power BI, que são as atualizações, está aí quase que semanalmente, vamos dizer, no máximo, cada 15 dias já tem uma novidade. Ontem, para vocês terem uma ideia, até vou mostrar para vocês, vou fazer a apresentação no Windows 10 e um pouco no Windows 8 ali. No Windows 10 agora saiu o aplicativo para o Windows 10, então, para você poder acessar o Power BI, você não precisa mais acessar só pela web, então tem o app. Então, tem muita novidade, tem muita coisa que está saindo, então, para quem gosta da área de BI, eu tenho feito alguns comparativos, até com ferramentas como Tableau, ClickView. Em questões de recurso, as ferramentas são bem parecidas, cada um tem seus destaques, mas em questão de licenciamento, entrega e experiência de usuário em várias plataformas, não está difícil de competir com o Power BI. Tá? Ele está muito bem estruturado para funcionar em qualquer plataforma. Bom, me apresentar, não me conhece, né? Eu sou o chapter leader aqui da comunidade aqui de Joinville, de Santa Catarina. A gente tem um chapter que a gente faz as reuniões ali na Univille, né? Tá todo mundo convidado. Ano passado a gente fazia todas as quartas-feiras, das 6 às 7, a gente fazia uma reuniãozinha. Então, agora em fevereiro a gente deve estar retomando isso aí. Todo mundo me conhece aí por Dornel. Eu também atuo como MTAC Lead, que são os Technology Audience Contributor da Microsoft, que são aquelas pessoas que influenciam aí na região, e agora estou cuidando também da região sul. Também sou professor universitário, já trabalho há mais de 10 anos com consultoria, só com SQL Server, com TI já são quase 20 anos aí trabalhando com TI. Tenho algumas certificações, tenho a minha empresa, a R Dornel, trabalho basicamente com SQL Server, né, e Business Intelligence, então, da minha pessoa. O Marcos já falou e eu gostaria que vocês divulgassem para todos os canais, para quem vocês conhecem, do nosso evento, que vai ser em abril de agora, dia 9. Então, é o dia inteiro de conteúdo técnico, conteúdo muito bom, com profissionais do Brasil inteiro. Esse ano é capaz da gente ter na realidade, é só eu aprovar a palestra dele, mas deve ter uma pessoa de fora também palestrando. Então, é um conteúdo muito bom. Quem aí já teve no passado sabe a qualidade do evento, sabe o quanto o evento é bom. Quando você tem a oportunidade de fazer network, de conhecer pessoas aí de diversas áreas, diversos segmentos aí. Então, fica aí o meu convite, curtam a página no Facebook, divulguem para os seus colegas, peçam para que se inscrevam. Tem muita gente, às vezes, que está clicando lá no Facebook, confirmando que vai no evento, mas assim, gente, tem que se inscrever no site, entra lá, SQL Saturday 488, e se inscreve lá no evento, tá? Porque a gente tem vagas limitadas e depois, se não conseguir, é complicado. Tá? Bom, a nossa comunidade, está ali o endereço, mcitpsc.sklpass.org. Agora a gente já está com o domínio, com o site dentro da estrutura do PES, então isso passa mais credibilidade ainda para nossos eventos, para nossas reuniões. Então, por exemplo, lá no site vocês vão ver que vai ter a agenda de reuniões, então vocês vão ficar sabendo quando tem essas reuniões. Se vocês se cadastrarem lá no site do PES, vocês vão procurar o nosso chapter lá e vocês vão poder se cadastrar para estar recebendo os e-mails, tudo. Então, é só entrar em contato comigo ou aqui no Twitter também, manda lá. Então, já está aqui os logos, a gente já fez o evento no passado, fez esse ano. Procura lá no Facebook a comunidade
e aí vocês vão poder estar participando, a gente tem o maior prazer de estar colocando vocês aí na roda. Os eventos são gratuitos, as reuniões são gratuitas, nada tem custo algum, tá? Então, fica aí a dica para que vocês aproveitem todo esse conteúdo aí. Bom, vamos lá para o nosso Power BI. O que eu separei aqui? Vou fazer uma breve introdução ali do que é o Power BI, como que vocês têm que pensar uma solução de Power BI, a licença, como que eu compro, como é que eu passo a usar isso. Então, agora, a partir de janeiro, aí, isso está liberado já para o público em geral. Em dezembro, saiu a versão para o Brasil, só para algumas pessoas, para alguns contratos. Então, até eu tinha acesso a isso, e aí comecei a compartilhar algumas coisas, o pessoal começou a perguntar, mas eu não estou conseguindo acessar e tal. É que saiu para quem tinha licença do Office 365, quem já estava fazendo testes com Power BI, e agora ele está disponível para o público em geral. Outra coisa que eu vou passar em cima da questão dos produtos, o que compõe o Power BI, né? Então, ontem mesmo saiu mais um produto que vai fazer parte do Power BI, que é o Power BI, o app, que você vai ali na Windows, na Microsoft Store, baixa ele, é gratuito, para você poder estar utilizando o Power BI. Outro ponto que não vai ser tratado aqui, mas que vocês não podem esquecer, é que o Power BI também tem a parte dele, já vem com a parte dos plugins lá e a parte para o Excel, tá, gente? Então, às vezes, quando você quer fazer uma coisa mais customizada, uma coisa mais detalhada, você pode fazer lá dentro do Power BI com Power Query, Power View, Power Pivot, mas quando se trata de experiência de BI, de entrega para o usuário final, aí você parte para o Power BI, que é esse que a gente vai estar vendo hoje, que realmente entrega uma experiência muito... Outro ponto que eu vou passar é a parte de segurança. Muita gente pergunta bastante, mas como é que eu vou controlar o acesso dos usuários, quem vai poder ver isso, quem vai poder ver aquilo? Então eu vou procurar entrar fundo ali na parte de criação dos pacotes de conteúdo, então isso é muito bacana, então você pode segmentar aí o conteúdo que cada um vai acessar. Vou dar uma passada rápida, vou ver se eu consigo mostrar para vocês o Enterprise Gateway, que está em versão preview, mas que vai ser um gerenciador das suas conexões. Então, por exemplo, a parte de TI vai poder ver, o Marcos não faz parte da R do Ornella, então eu vou lá e vou desabilitar as conexões que ele tem acesso. Porque vocês vão ver que quando você instala um gateway, que é quem vai fazer a comunicação entre a tua máquina e a nuvem, você pode sair instalando em todas as máquinas. Então, para você não perder o controle, não saber aonde estão instalados, você vai ter essa parte de que vai fazer esse gerenciamento. E a parte de demos ali, eu vou procurar já em cada item que eu vou falando, já vou procurar fazer a demonstração, mas no final eu vou mostrar basicamente o que você pode fazer de dashboard ali no Power BI, que no caso de hoje assim não é o foco. O foco hoje é mostrar para vocês como é que vocês põem isso para funcionar. Né? Então eu vou aqui, eu clico ali, eu tenho que baixar esse produto, eu tenho que criar esse gateway, eu tenho que criar esse grupo, eu tenho que incluir os usuários. Então hoje é para vocês aprenderem como é que você põe isso para funcionar. Tá? Bom, então aqui alguma coisa que eu já comentei com vocês. Vocês vão ver que é bem poucos slides, slides bem simples. Tá? Então o Power BI basicamente é focado na visualização e no compartilhamento. Por que eu estou focando nisso? Por que é interessante vocês terem a noção disso? Eu tenho feito algumas apresentações e tenho recebido algumas perguntas por e-mail, por diversos e-mails, e às vezes as perguntas que vêm são o seguinte: como é que eu faço para colocar um filtro lá na consulta para o cara não visualizar tal coisa? Como é que eu faço para mudar a visualização? Por exemplo, o cara saiu da empresa, eu tenho que ir lá e mudar a permissão. O foco, gente, do Power BI é na visualização, é na tua experiência de visualização. Então, o que isso significa? Que você vai construir um ambiente de forma muito simples e vai compartilhar com todo mundo, e todo mundo pode estar usando, mexendo e manipulando. Tá? O que é esse nível de manipulação? Você faz filtro, você altera a posição, você escolhe os relatórios. Tá? Por que eu estou focando nisso? Porque muitas vezes as pessoas acham que você vai pegar o Power BI e vai sair desmontando ali na tela, alterando consulta, alterando strings, alterando parâmetros, e na realidade o foco não é esse. Por exemplo, eu quero tornar um relatório onde eu possa perguntar assim: eu quero os títulos vencidos há 15 dias. Então, no Power BI, o que você vai fazer? Você vai fazer um filtro de data ali, maior ou igual a data tal, menor ou igual a data tal, e vai obter o resultado da mesma maneira.
Ah, não, Dornel, mas eu quero que apareça um botão onde eu clique 15, onde eu clique 7, onde eu clique 30. Então, você tem duas opções. Ou você vai lá para o Excel e monta isso customizado da maneira que você quer, ou você usa um Reporting Service. O Power BI é focado na tua experiência visual, que com poucos cliques você obtém a informação que você está tendo. Tá? Então, a gente tem que ter essa conscientização. Tá? Vale lembrar para vocês o conceito da parte de tomada de decisão. A gente tem os dados operacionais, nós temos os dados gerenciais e temos os dados estratégicos. Vocês nunca vão ver, por exemplo, um cockpit do piloto com um monte de parâmetro onde ele tem que setar parâmetro de 0,1, 0,2, 0,5. Ele tem ali as faixas onde ele tem que trabalhar. Né? Então, por exemplo, a altura está acima de tantos pés, abaixo de tantos pés. Então, tem que ser algo fácil dele visualizar para ele tomar uma decisão rápida. Certo? Agora, se eu quero alguma coisa mais detalhada, aí eu posso buscar um Excel com as outras ferramentas do Power BI ou até mesmo um Reporting Services. Né? Se a minha experiência vai ser de compartilhamento e de disponibilização de informação a nível estratégico e até gerencial, o Power BI atende completamente todas as suas necessidades. Tá? Eu não vou dizer que você não pode fazer esse tipo de alteração, mudar strings, mudar parâmetros, você pode, eu vou até mostrar ali que é possível fazer isso. Mas aí você está tirando aquela operação rica, aquela parte visual bonita, e está trazendo o trabalho de novo para ele. Então, o objetivo não é esse aí. Tá? Deixa eu passar aqui. Acho que tem um link na página aqui. Então, vamos lá. Bom, a primeira parte, a primeira pergunta que geralmente me fazem é, Dornel, como é que eu vou comprar isso aí? Né? Quanto custa para eu ter a parte do Power BI? Como é que eu faço para usar ele? Deixa eu ver se não tem alguma pergunta aqui, alguma coisa, acho que não. Tá. Então, como é que você faz para comprar teu Power BI e como é que você vai ter acesso? Então, nós temos 3 formas de licenciamento. O gratuito, que você vai lá, se inscreve, vai poder acessar, vai poder trabalhar, mas você tem algumas limitações. Tá? Então, até coloquei aqui, ó, por exemplo, limite de tamanho de dados que você vai estar colocando, espaço para trabalhar, nível de refresh de dados. Então, a versão gratuita é muito boa para você trabalhar e visualizar, para você simplesmente jogar as informações lá ou alguém criar e você visualizar. Tá? A versão Pro, a grande vantagem dela é que você tem diversos mecanismos aí de atualização dos dados. Então, você pode fazer sincronismo, então isso se torna um pouco mais profissional para você trabalhar. Então, o gratuito, para quem quer ter a experiência, quer começar a trabalhar, é ótimo, funciona, não tem problema nenhum. Agora, se você já quer levar para um ambiente mais corporativo, aí é interessante que você já vá para a versão Pro. Ali, eu até tentei colocar essa imagem com valores em reais, mas para você selecionar moeda não apareceu reais ali. Então, eu deixei no dólar. Então, basicamente, para o usuário mês, são 9,99 dólares. Tá? Então, aí algo abaixo de 50 reais por usuário para você estar utilizando o Power BI. Se você for fazer a comparação com outros produtos, você até vai olhar assim, mas tem alguns produtos que eu vou pagar uma vez e não vou pagar mais. Então, pega o valor total desse produto, divida em 12 meses e você vai ver que você ainda vai estar pagando muito mais comprando uma vez. Sem contar que muitos dos produtos você não consegue compartilhar na web, como o Power BI, e não tem alguns outros recursos que o Power BI tem aí, que fazem dele uma grande ferramenta aí. Outra opção, no meu caso aqui, como eu tenho empresa, tenho outras pessoas trabalhando, o que eu fiz? Eu optei por um plano com algumas pessoas usando o E5 do Office 365, que é R$ 144 por mês. O que isso significa? É um plano que alguns já têm Office embutido, tem algumas outras coisas, e então são poucas pessoas que têm esse plano. Então, ele já no E5 aqui, ele já tem o Power BI embutido. Né? Então, são essas 3 maneiras aí que você tem de licenciar. Então, o total do Power BI lá para sua empresa. Se você tiver o Office 365, você vai habilitar lá dentro do teu Office 365 a tua licença do E5, você pode ter
uma outra E3 e atualizar para uma E5 sem problema nenhum. E automaticamente ele vai criar um portal do Power BI para você e você vai sair usando. Tá? Então, basicamente, isso aqui é o que você precisa de recurso financeiro para colocar o teu Power BI para rodar. Bom, beleza. Fui lá no site do Ornel, comprei o Power BI e agora como é que eu faço para utilizar isso aí? Então, basicamente, a gente vai ter uma gama de produtos que a gente vai estar podendo utilizar para o Power BI. Então, você pode fazer tudo pelo portal da web. Então, você pode usar simplesmente o portal da web. Já vou explicar as diferenças dele. Você fez o teu portal, beleza, foi lá, criou teus relatórios, você pode estar saindo usando através do app do Windows 10, que vou estar mostrando para vocês também, ou através dos telefones, iPhone, Android, Windows Phone, aí, que agora é toda a plataforma Windows 10. Então, você pode estar utilizando nessas três plataformas aí, nessas três opções. Como que os dados são atualizados nesses aplicativos? Então, você vai criar um gateway que vai fazer a conexão entre o teu servidor ou o teu desktop, que tem informação on-premise, que a gente diz, tem informação local, e vai atualizar lá para o teu portal web, e a partir do teu portal web, os teus dispositivos vão conectar. Pô, Dornel, mas o Power BI é todo numa nuvem, todo no Azure, não sei o quê, no Azure, né? E aí eu tenho quem on-premise, você tem outra opção. Você pode já conectar direto lá no Power BI, para o SQL Database, para o SQL Data Warehouse, para o teu OneDrive, se você tiver uma planilha no OneDrive, ou para o Hadoop Spark lá, o HD Insight Spark, você pode conectar lá diretamente. O que eu tenho aconselhado a alguns clientes? Faz a tua parte de Data Warehouse em casa, monta bonitinho o que você precisa e sobe para um SQL Database. Né? Então você tem várias opções de fazer isso. Mas você pode mesclar, no meu caso aqui na empresa a gente tem esse mesclado, tem algumas coisas que estão no SQL Database, tem algumas coisas que estão aqui nas nossas bases internas e a gente manda lá para cima sem problema algum. Tá? Como que você vai fazer a construção desses relatórios? Então você pode usar a ferramenta que é o Power BI Desktop para estar construindo e publicando essas informações lá. Então, é como se fosse um gerenciador de relatório, um editor de relatório, você faz, cria e publica para lá. Qual que é a vantagem de você fazer os seus relatórios pelo Power BI Desktop? Você vai ter mais opções de fonte de dados, certo? E você vai automaticamente, a hora que você montar esses seus relatórios e usar, por exemplo, uma fonte de dados local, uma base SQL Server local que você tem na sua empresa, você vai publicar essa base de dados e ele automaticamente leva toda essa configuração lá para a parte do portal web e lá você só configura a parte de sincronização e está pronto. Né? Então é muito fácil de você colocar esse ambiente em produção rapidinho. Na parte web, você tem praticamente a mesma experiência que você tem no Power BI Desktop. A diferença é, como lá você tem algumas outras fontes de dados, ou até um pouco mais limitado em questão de fonte de dados, você não vai ter aquela opção de editor ali de tabelas, editor de consultas avançadas que você tem no Power BI Desktop. Então, basta que vocês fiquem espertos aí com essa diferençazinha. Tranquilo, pessoal? Estou olhando aqui, se alguém tiver alguma dúvida, coloca ali que eu vou respondendo. Tá? Bom, esse aqui eu coloquei um print já, mesmo eu baixei, vou mostrar para vocês aqui também. Então, olha só, já tem um aplicativo para quem está usando o Windows 10, para quem tem o Windows 10 no telefone, no Surface. Então, agora tem um aplicativo. O que acontece? Você vai criar seus portais, vai publicar, e ao invés de você precisar só acessar lá na web, ou às vezes no teu mobile, no próprio Windows 10 agora você acessa pelo teu aplicativo, no Surface você acessa e tem a mesma experiência. Tanto no telefone, tanto na web, quanto no teu desktop. Então agora a experiência é a mesma em todos os teus dispositivos. Então isso é muito bacana. E com certeza vão melhorando, vão aparecendo mais opções ainda para você estar trabalhando. Então você pode procurar lá na Microsoft Store, em aplicativos Power BI, que já tem para vocês baixarem lá e estarem utilizando. Tá? Só não confirmei ainda se, por exemplo, lá está disponível na região Brasil ou Estados Unidos. O meu aqui, como o Windows 10 está instalado em inglês, está configurado, ele já encontrou o aplicativo. Senão é só você lá mudar a região e já aparece para você baixar. Outra coisa também, o aplicativo para iPhone e para outras plataformas também só estava disponível na Apple Store de fora. Na Apple Store do Brasil não tinha ainda. Não olhei esses últimos dias para ver se já saiu também. Mas é só você mudar a tua conta lá
e baixar também, não tem problema algum. Bom, outra coisa que é importante a gente estar ideia. O Gateway, o Personal e o Enterprise, eu comentei com vocês, eu vou mostrar ali algumas diferenças, mas basicamente o que é? Eu estou fazendo um relatório aqui no meu Power BI Desktop, e aí eu preciso publicar isso lá para a web e eu quero que o pessoal continue recebendo os dados atualizados. Então você baixa o Gateway Personal, instala na sua máquina, configura. A hora que você publicar o relatório, ele já vai fazer o vínculo entre os teus dados que estão na nuvem e os teus dados que estão aqui no teu desktop. O Power BI Enterprise ele é parecido com outro item que tinha no Power BI quando ele era vinculado ao site do SharePoint Online. Ele tinha um Gateway Administrator, Management Gateway, agora não me lembro bem o nome, que era basicamente isso. Você ia lá na parte da web, configurava uma conexão local, dizia que o teu servidor ia ser local para fazer a sincronismo dos dados. Como ele está em preview, ele ainda tem algumas coisas que até eu não encontrei ainda de como fazer esse vínculo entre uma fonte ou outra, se ele só faz o gerenciamento, mas já dá para a gente ter uma ideia de como ele vai funcionar. Então é basicamente para o pessoal de TI poder administrar todos os gateways que estão instalados na empresa, sem precisar ficar indo de máquina em máquina para ver, não, o Marcos está usando, o Dornel não está, então eu vou remover o gateway do Dornel. Então, basicamente a diferença entre esses dois é esse aí. É como se esse aqui fosse pessoal e esse aqui para uma gestão da empresa como um todo. Bom, antes de eu pular ali para as demos e mostrar algumas coisas para vocês, uma coisa que eu estou observando e que eu estou achando que é o ponto-chave para os usuários terem a melhor experiência no Power BI. Tá? Deixa o Power BI Desktop para aqueles usuários que realmente têm dos dados da empresa que sabem trabalhar, já têm alguma experiência. Tá? Para o teu usuário final que vai utilizar, mesmo que seja aquele estilo BI Self-Service que a pessoa monta, primeiro separe os espaços pessoais dos corporativos. O que é isso? Eu vou mostrar para vocês que dentro do Power BI eu posso ter o meu espaço e eu posso ter o espaço da minha empresa, por exemplo, o espaço da R Dornel. Dentro do espaço da R Dornel, eu vou criar o ambiente, vou criar os mecanismos para os meus usuários acessarem as informações sem estar se preocupando com conexão, com o que pode acessar ou não. Outra coisa bacana é os pacotes de conteúdo. Eu vou criar um para vocês verem. O que são esses pacotes de conteúdo? Os dados do RH estão aqui nesse pacote. Quem vai acessar esse pacote? O Dornel e o Marcos. O pacote financeiro. Quem vai acessar? Só o Dornel. O pacote Helpdesk. Quem vai acessar? O Marcos. Então você cria esses pacotes. Cada vez que o teu usuário for conectar para acessar os dados, ele vai direto nos pacotes que interessam a ele, já aparecem os dados que ele tem acesso, e aí ele já constrói o relatório dele e você não precisa se preocupar. Tá? Então, aqui algumas demos que eu vou tentar fazer para vocês. Vou mostrar o portal, o app que está para o Windows 10, o desktop, gateway, algumas questões do drill down, que o pessoal tem me perguntado muito. Se dá para usar procedure, como é que eu uso os filtros, algumas questões aí de insights, e o question and answer, que é um dos grandes diferenciais aí do Power BI, que já está funcionando com você escrever as perguntas. Agora, recentemente, eu tive no Cloud Roadshow. Eles já fizeram demonstração usando o Cortana com reconhecimento de voz. Então, você vai perguntar, por exemplo, para a Cortana, show my travel totals, mostre o meu total de viagens. E ele já vai trazer vai chamar a APIzinha do Power BI e já vai mostrar ali no menuzinho da Cortana aquele relatório ali para você. Isso não é história, não é piada, isso é verdade, eu já vi lá. Tem alguns prints aí na internet já rolando, e isso deve sair em breve aí, claro, primeiro em inglês e depois, mais para frente, quem sabe aí no nosso português aí. Então, deixa eu abrir minha tela aqui. Deixa eu carregar o meu Power BI Desktop. E a gente vai começar aí com as nossas... eu vou colocar depois ali no PowerPoint, mas eu já vou deixar aqui para vocês, ó. Esse tutorial que está aqui, ó, tem lá no site do Power BI, tá? É basicamente o que eu vou mostrar para vocês, mesclando o Excel com o OData, tá? É só para eu explicar, para vocês se situarem de onde que eu tirei esse exemplo. Também vou mostrar com outros exemplos ali, mas já para vocês entenderem aí o que eu vou estar mostrando para vocês. Então, basicamente, eu estou abrindo aqui o meu Power BI Desktop. Para quem nunca
viu, ainda não teve a oportunidade, basicamente ele tem essa aba aqui em cima, onde eu tenho algumas opções, as minhas abas de gerenciamento dos dados e os meus menus aqui de opções. O que eu vou estar começando aí para fazer essa demonstração para vocês? Vou pegar aqui do Excel, eu tenho a minha pastinha aqui demo, vou pegar uma planilha em Excel, vou abrir ela. Como é uma planilha em Excel, ele não apareceu algumas opções que depois eu vou explicar para vocês ali na questão de banco de dados, que é o Direct Query e você fazer o... Eu vou tentar correr aí, porque eu tenho mania de falar muito e tem alguém me chamando aqui no chat. Ah, tá, beleza. Então, deixa eu carregar os dados aqui. Então, olha só, tenho lá minha tabelinha. Vou pegar aqui, basicamente, peguei uma tabela do Excel. Então, essas duas opções que vocês estão vendo aqui, ó, que vocês vão ver que a gente não tem lá no Power BI na web. Então, vou voltar aqui, vou obter os dados de um outro feed. O que é esse OData? Tá? Eu vou copiar um link aqui e já vou explicar para vocês o que é esse carinha. Tá? Imagina que lá na tua empresa você tem uma série de dados que você quer compartilhar com os outros, ou para que os outros possam acessar os dados da sua empresa. E aí você não quer que eles tenham acesso ao banco de dados, ou que eles não tenham acesso a planilhas, etc. Então você cria um serviço de compartilhamento de dados. Se vocês procurarem o Data na internet, vai ter toda uma explicação de como você faz essa API, mas basicamente é um serviço de compartilhamento de dados. Então eu peguei dados de uma planilha Excel, peguei dados de um data feed e vou jogar esses dados aqui para dentro. Tá? Vou carregar esses meus dados aqui. E aí eu já tenho duas fontes de dados distintas. Se eu vier aqui no meu diagrama, está aqui minhas tabelas, eu posso aqui fazer algumas alterações, se eu preferir, e eu posso vir aqui e ver que ele já detectou algumas relações entre os dados que eu tenho aqui. Tá? Então, ele já viu que eu tenho uma chave aqui, né? Se eu quiser eliminar essa relação, eu também posso vir e dar uma olhada nos relacionamentos, o que é, por exemplo, Product ID com Product ID. Se precisar, eu posso clicar e arrastar e montar um outro relacionamento. Mas, então, basicamente, é para explicar para vocês que eu posso juntar dados de diversas fontes de dados. Tá? Não tem problema algum. Então, essa aba aqui de informações, você só tem aqui no Power BI Desktop. Tá? Por quê? Por questões de você poder fazer esse sincronismo. Muitas dessas informações são locais. Então, você vai ter que fazer essa conexão aí com esses dados. Então, basicamente, eu montei aí os dados que eu quero estar trabalhando. Então, já estão aqui disponíveis. Vou montar um relatório simplesinho aqui, só para mostrar algumas coisas para vocês. Então, vou pegar aqui o Product Name, quantidade em estoque. Vou dizer que ele é um gráfico desse tipo aqui de barras e linhas. Vamos ver se eu... Vou colocar aqui os valores da coluna. E aí eu posso colocar os valores para a linha. Então, quantidade por unidade. Vamos ver se eu consigo colocar aqui para ficar mais... Tá. Basicamente, só para mostrar um gráfico aqui com informações de barra e ainda com uma linha. E aí, criei meu gráfico. Tá? Basicamente, é isso aí. Outra coisa que eu vou mostrar depois é uma conexão com o banco de dados. Mas o que eu quero fazer agora? Meu gráfico está aqui, está montado. Eu vou publicar esse cara lá para o meu portal do Power BI. Então, deseja guardar, vou salvar ele aqui. Tem algumas demos aqui, vou colocar demo 3. Vou salvar esse cara aqui. E agora ele vai fazer uma chamada à minha conta lá no Power BI. Como eu já devo estar logado aqui, eu acredito que ele já está publicando. Se não, ele já vai pedir suas credenciais do Power BI. Olha, ele já colocou aqui, vamos abrir o meu gráfico. E olha só que legal, eu estava lá com uma conta, estou tentando publicar numa outra conta, ele está dizendo que não achou. E vou conectar com a minha outra conta da minha empresa. Aquela conta de suporte que está ali é uma outra conta que eu vou
Eu vou fazer um detalhe depois. Então tá aqui, ó, já apareceu demo 3. Então olha só. Aquilo que eu comentei com vocês, a mesma experiência que eu tenho lá, eu tenho aqui. Qual que é a diferença? Vocês não estão vendo aquela minha aba de gerenciamento de dados que eu tenho ali. Então, automaticamente, ele já tem aqui aquele gráfico que eu montei, e aí está pronto para meus usuários acessarem. Como que os meus usuários vão estar acessando esses relatórios? Então, eu posso criar painéis e compartilhar com eles. Né? Eu tenho as minhas opções aqui de exibição, eu posso salvar meu relatório, posso fixar essa página aqui lá no meu painel, e aí eu posso estar trabalhando com esses relatórios aí. O que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês que eu tenho alguns espaços de trabalho. Tá? O que são esses espaços de trabalho? Eu tenho algumas coisas que são do Rodrigo Dornel, os meus relatórios, e eu tenho algumas coisas que são da minha empresa, da R Dornel, que estão aqui. Né? Então eu posso estar navegando e mudando os meus espaços de trabalho. Pô, Dornel, mas beleza, você criou um ambiente, como é que você vai fazer agora para os teus usuários que não têm acesso, por exemplo, ao teu Power BI Desktop, estarem consumindo aqui? Vou voltar só no meu espaço de trabalho e vou fazer o seguinte. Vou aqui em obter dados, minha organização, serviços, arquivos ou banco de dados. Aqui, basicamente, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Obter os dados eu posso pegar de um arquivo local, posso importar um Power BI Desktop que eu fiz para cá, posso acessar do OneDrive, por exemplo, uma planilha, posso acessar alguma coisa que está publicada no SharePoint, e aqui ainda tem um tutorial que eu posso estar utilizando. Outras opções são banco de dados. Eu posso acessar um Azure Database, Data Warehouse, um Analysis Services ou um Azure HD Insight. O que isso significa? São as opções que eu tenho aqui ad hoc. O que é isso? É aquilo que está disponível para o meu usuário aqui. Pois é, Dornel, mas e se eu precisasse que ele estivesse acessando aquelas coisas que estão locais? Como é que a gente vai fazer? Então, eu vou criar um pacote de conteúdo para esses meus usuários. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e obter dados da minha organização. Tá, mas eu ainda não tenho esse pacote de conteúdo. Opa, eu estou logado aqui como Dornel. O Dornel tem acesso a isso aqui, porque ele já publicou. Então, eu posso utilizar isso aqui. Eu vou criar um pacote de conteúdo e está lá. Aparece todas as opções de conteúdo que eu tenho aqui para a minha empresa. Vou carregar uma fotinha aqui, com o logo da minha empresa, então você pode colocar. E vou dizer assim, quem da minha organização que vai ter acesso a esse pacote de conteúdo? No caso, o meu usuário aqui, o suporte. Vou colocar aqui o usuário dele. Tá? Vou chamar aqui de dados produtos. Vou copiar essa descrição para cá. Vou colocar aqui e vou dizer assim, o que ele pode acessar? Bom, se eu vou liberar para ele esse painel Demo 3, ele vai precisar do conjunto de dados Demo 3. Se eu colocar o Sales aqui, ele vai precisar da conexão de dados. Tá? Então, o que eu vou fazer? Já inseri as informações de quem vai poder acessar esse pacote. Vou colocar o meu e-mail aqui, só para garantir também. Outra coisa que vocês estão vendo, estão aparecendo meus usuários aqui. Lembrem que, através do Azure, gente, vocês podem configurar a autenticação do AD com o teu Azure. Tá? Então, o Office 365 também faz isso, então te ajuda a gerenciar melhor os teus usuários. Então, vou publicar esse meu pacote aí. Está publicado. Como que os meus usuários vão estar acessando esses pacotes de dados? Como eu publiquei lá para o suporte, ó, ele já apareceu aqui para mim, esse pacote. Eu vou experimentar sair aqui e vou entrar com outro usuário aqui. Deixa eu sair com esse carinha aqui. Aqui, ó, até para mostrar para vocês, eu estou no aplicativo do Windows 10. Tá? Até fechou, por sinal. Deixa eu ir para a web aqui, para ficar mais fácil. Deixa eu desconectar. E agora eu vou reproduzir para vocês como é a experiência do teu usuário, como que ele vai chegar às informações da tua empresa. Ele vai entrar lá no teu portal do Power BI, deixa eu fazer aqui passo a passo. Então, ele vai digitar Power BI, vai clicar no entrar.
vai pedir as credenciais dele. Eu entrei no meu usuário suporte e não está aparecendo aquele conteúdo para mim, certo? Por quê? Eu ainda não acessei aquele conteúdo, aquele pacote de conteúdo. Como que o teu usuário vai fazer? Ele vai chegar aqui e vai olhar para você e vai falar, pô, Darnell, mas não tem nada para acessar, onde é que estão as informações? Ele vai aqui em obter dados e aí ele vai ver aqui, opa, é da minha organização? Isso. Quando você entrar no Power BI, você vai ver que vai ter o obter. E olha lá, já aparecem todos os dados da minha organização, do Darnell, que ele pode estar acessando. Então, no caso, o último que eu fiz foi esse aqui, dados de produto. Então, eu posso ter aqui produto, posso ter teste, posso ter RH. Então, imagine a situação seguinte. Eu tenho usuários do RH que só vão acessar dados do RH. Mas eu posso ter um usuário do financeiro que precisa de alguns dados do RH. Eu vou lá naquela opção onde eu mostrei para vocês, eu já posso mostrar ali para editar os pacotes de conteúdo, e incluo o e-mail dele e ele só acessa aquelas informações. Então, fica muito fácil de você gerenciar. Como que o teu usuário vai fazer? Ele vai clicar aqui e vai dizer, ó, esse pacote foi publicado por Rodrigo Ramos Darnell, tal, vou dar um conectar, e já apareceu aqui para mim, demo 3, já está aparecendo o pacote de conteúdo para ele. Só vou dar um salvar aqui para ele poder estar editando. Então, olha só, está lá aquelas informações lá que eu tinha, opa, eu cliquei no CD, desculpa. Está lá as informações que eu tinha colocado, aquelas informações do Excel e do feed para vocês. Se eu vier aqui em relatórios, está lá o relatório que ele clicou. Se ele quiser colocar na tela inicial dele, basta ele vir aqui no PIN, fixar no dado no painel. Ah, não, eu não quero nesse mesmo painel de produto, quero um novo. Então, eu vou chamar aqui de PES. Já criou um painel do PES e está ali o painel dele. Aí, ele quer, por exemplo, ter a mesma experiência que ele teve no aplicativo lá do Power BI. Deixa eu achar onde é que ele está aqui. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Ah, está aqui. Então, deixa eu sair. Vou entrar aqui com o mesmo usuário. Ixi, só que está meio... Está meio instável, vamos ver. Saiu ontem, então me perdoem. Então, beleza, ele vai entrar aqui, tudo pronto, ok. Está lá o painel do PES que eu coloquei para ele, basta ele clicar lá e está lá o produto prontinho para ele. Tá? Certo, gente? Então, vamos lá. Deixa eu continuar seguindo. Então, essa aqui, basicamente, é a experiência para você colocar isso disponível para os seus usuários. Tá? Então, você pode estar trabalhando com isso, pode estar montando esses espaços de trabalho, então fica muito mais fácil de você estar trabalhando. Outra questão que eu não posso esquecer, estou no espaço aqui do Darnell do RH, então vou criar um espaço de trabalho aqui para vocês, vou chamar ele de PES. Todo mundo vai poder ver, apenas privado. Quem que vai poder estar acessando esse espaço de trabalho? Então, vou colocar suporte aqui. Está aqui, vou colocar o meu espaço de trabalho aqui. Tá? Eu vou... Meu tempo já está... Quero ver se eu vou até umas 10 e pouquinho, gente. Mas eu quero ver se, acabando isso aqui, eu já dou mais uma passada nas funcionalidades legais, bonitinhas ali do Power BI. Então, olha só, coloco ele como administrador, esse aqui apenas como membro, e vou salvar isso aqui. Chamei o grupo de PES. Beleza, como é que eu posso começar a trabalhar com esses grupos? Então, por exemplo, eu tenho informações que eu quero fazer aqui para esse grupo, eu tenho informações que eu quero fazer para o grupo RH. O que vocês vão fazer? Eu vou vir aqui no grupo PES, obter... Opa, desculpa. Obter arquivos, arquivo local, e aí posso importar algum outro do Power BI que eu já fiz para dentro desse espaço aqui de
trabalho. Vou importar o Demo 3 aqui, só para vocês verem. Tá? Eu importo esse arquivo Power BI LX aqui para vocês terem uma ideia. Tá? Então, olha só. Agora, dentro do meu grupo de trabalho, Power BI, dentro do grupo PES, eu tenho um outro relatório aqui, Demo 3, que todo mundo pode acessar ou pode mexer. Por que essa funcionalidade é legal? Ah, Dornel, eu tenho um relatório específico que só uma determinada pessoa pode acessar, ou só um determinado grupo. Então, lembrando, eu posso criar os meus pacotes de conteúdo e eu posso também criar os espaços de trabalho que não passam por pacote de conteúdo, mas os usuários podem estar criando e compartilhando as informações aí. Tá? Então, tem algumas diferenças aí. O que é essa diferença aqui? Eu posso ter vários relatórios que eu posso estar trabalhando em conjunto com outras pessoas, eles vão subindo, vão atualizando, e vai chamando gente para estar trabalhando nesses grupos aí. Tá ok? Deixa eu sair desse grupo, deixa eu voltar para o meu espaço de trabalho. Tá? Eu quero mostrar uma coisa bem rápida aqui para vocês, que é as perguntas. Então, deixa eu ir rapidinho, deixa eu ver no C. Eles aqui estão mais bonitinhos. Deixa eu colocar esse carinha aqui no meu painel para poder fazer perguntinha para ele. Então, deixa eu ver. Então, olha só. Eu posso fazer perguntas, por exemplo, total products por quantidade. Então, eu posso ir digitando as perguntas e ele já vai montando essas perguntas, vai montando o BI para mim. Então, por exemplo, aqui por nome de produto, por supplier ID. Então, ele vai montando, eu posso mudar, agora não lembro se o comando é chart. E aí eu coloco os comandos e ele já vai mudando os gráficos para mim. Então, esse aqui, mesma experiência também, tanto aqui quanto, na realidade, o do question and answer é só na web aqui que você tem. E logo, logo você vai ter no Cortana, eu até estou com o meu Cortana aqui já todo habilitado para que eu possa fazer isso, você vai fazer a mesma pergunta, total sales aqui, tanto escrevendo quanto você falando para a Cortana, e vai aparecer aqui as opções do Power BI para vocês também. Isso já tem em preview. Os gringos, quando vêm para cá fazer as palestras, trazem isso, deixa a gente morrendo de inveja. Então, eles já têm uma versão funcional disso aí. Outra parte legal do Cortana é a parte do Cortana Analytics. O que você pode fazer? Você pode vir no teu conjunto de dados aqui, você vai ver esses 3 pontinhos, vai clicar aqui, e vai ter esse Insights Rápidos. O que são esses Insights Rápidos? Você vai clicar aqui, ele vai analisar os teus dados e vai te sugerir um BI já vai te dar quais são as melhores opções para você estar analisando os teus dados. Eu não estou mais olhando isso aqui, deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Acho que não apareceu nada aqui ainda. Deixa eu fechar aqui, não apareceu nenhum insight. Deixa eu tentar nesse outro aqui. Rodrigo. Oi? Tem algumas perguntas sim, mas se você quiser deixar para o final, eu faço todas elas daí. Tá, deixa eu só mostrar. Então eu vou mostrar mais algumas coisas rápidas aqui e a gente abre para as perguntas aí. Então ele já fez alguns insights, né? Ele diz ali os insights já estão prontos. Na hora que eu der um exibir, ele mesmo já montou o BI para você, com os principais gráficos. Então aqui, por quantidade, por desconto, por quantidade, por order ID, por tipo de desconto. Então, fica muito interessante. Então, com alguns cliques, com uma facilidade muito grande, como que ele fez isso aqui? Usando o Cortana Analytics por baixo dos panos, ele fez toda essa parte aqui e já montou para vocês aí. Beleza? Deixa eu ver, eu falei. Deixa eu voltar lá para o Power BI Desktop e mostrar algumas coisinhas bacanas que a gente pode estar aí fazendo com ele. Deixa eu abrir um novo painel aqui. Deixa eu ver onde tem a data aqui. Order Details, Product Name, aqui tem data, Discount, tá, vamos voltar aqui, vamos pegar mais uns, pegar o order. Então, olha só, a qualquer momento eu posso vir aqui adicionar mais dados para a minha fonte de dados. Eu quero pegar um aqui que tem a data para eu mostrar alguma coisa para vocês do drill down, para eu não esquecer que também é outra coisa que pergunto bastante.
Vou pegar aqui no Orders, Order Date. Tá, isso aqui é uma coisa que estão me perguntando bastante, então vale a pena mostrar para vocês. Estão vendo que a hora que eu cliquei o Order Date, ele criou uma hierarquia para mim aqui? Quando vocês clicarem nessa linha, vocês vão ver que você pode escolher o Order Date, olha como ele mudou o comportamento aqui dos dados, ou você pode colocar aqui para hierarquia. Por que a hierarquia é bacana? Porque aí ele já cria o drill down automático aqui para vocês. Ó, vocês estão vendo que tem essas setinhas? Então vou colocar aqui, deixa eu ver uma informação, se tem sales amount, vou mudar aqui, quantity, vamos ver se tá. Beleza. Então olha só. Automaticamente, a hora que eu for, a hora que eu quiser, ó, eu já vou navegando e ele já vai fazendo o drill down para mim automaticamente aqui. Eu quero voltar, então basta que eu vá indo por essas setinhas. Então, muita atenção quando vocês trabalharem com campo de data, que basicamente, se vocês se atentarem a esse detalhe aqui, aí vocês vão me perguntar, tá, mas por que já de cara você já não traz aí estilo data aqui? Porque, assim, muitas vezes você quer fazer um filtro específico, né, por data. Então, por exemplo, eu quero pegar o dia tal, né, 4 de julho. Então, fica mais interessante, às vezes, você fazer aqui. Não, Dornel, mas eu quero uma coisa mais genérica, eu quero mais ou menos saber por trimestre, como é que foi, ou por ano. Né? Então, por esse trimestre, beleza. É essa informação que eu tô querendo saber. Então, aquilo que eu comentei com vocês. Vai do tipo de informação que você está querendo visualizar. Geralmente, o gestor ele quer uma coisa mais global, mais superficial. Então, eu quero o mês, depois dentro do mês eu quero as semanas, ou quero os dias. Né? Quanto que, às vezes, no operacional, você não, eu quero saber quanto eu vendi lá no dia 1/1 de 1997. Beleza, você vai ser mais pontual nisso daí. Deixa eu voltar aqui para a parte do hierarquia. Deixa eu colocar um filtro aqui, deixa eu colocar esse carinha aqui, vamos colocar um Product Name, deixa eu ver se eu tenho aqui, Product Name. Vou clicar nesse carinha aqui. Tá, dá para colocar, não era esse cara que eu queria colocar, esse aqui, filtro. Tá. Outra coisa bacana, deixa eu colocar o nome do produto. Então, eu posso estar fazendo filtros com esses relatórios que eu tenho aqui. Quando você clicar aqui nessa opção aqui, interações, deixa eu colocar produto, quantity, vou colocar aqui. Tá. Então, o que eu posso fazer? A hora que aparecer essa opção aqui, só que não está aparecendo. Tá aqui, coloquei a opção errada. Esse cara aqui. Beleza, transformei em filtro aqui. Então, a hora que você clica em editar interações, você pode dizer assim, quando eu clicar lá naquele outro cara, eu quero que você filtre ou você destaque o meu gráfico. O que isso significa? Se eu clicar, deixa eu voltar aqui no meu down, deixa eu subir. Voltar aqui, subir mais um pouco. Não deixei nada filtrado aqui, né? Não. Então, beleza. Então, o que acontece? Para que eu habilito essas interações, eu digo o que vai acontecer com o meu gráfico. Ó. Então, por exemplo, se eu clico aqui, estou dizendo agora que ele vai filtrar. Eu queria colocar um outro aqui, deixa eu ver se eu transformar ele. Tá? Mas só para passar para vocês essa questão aqui, ó, editar interações. Então, eu venho aqui e digo se ele vai filtrar ou se ele vai destacar no meu gráfico. Tá? Tem alguns que tem essa opção aí para você, deixa eu ver se eu coloco ele como pizza aqui, se ele aparece essas opções aqui de destacar. Exatamente. Então, ó, conforme eu for clicando, deixa eu dar um Ctrl aqui. Não, ele não está aparecendo no gráfico. Mas o que acontece? Conforme você clica, ele vai deixando em negrito alguma parte tua ali do gráfico. Tá? Beleza, gente? Falta só mais uma coisinha aqui para eu já abrir para vocês a pergunta. Quando você vai conectar com base de dados, vou colocar aqui meu notebook, né? 01. Bom, vou deixar sem base de dados aqui só para mostrar para vocês. Você pode dados. Então, aqui volta naquela questão de segurança e de permissão. Eu posso já lá na base de dados definir o que cada usuário vai acessar, com views, com procedures, etc. Então, isso já facilita um pouco. No meu caso aqui, eu vou colocar credenciais de banco de dados. Então, vou colocar aqui R. Dornel.
a senha. Vou conectar com esse cara aqui, ele pergunta se você quer usar a parte de criptografia dos dados. E aí eu vou fazer conexão para a gente carregar. E pronto, eu já tenho mais uma conexão aqui. Se eu vier aqui na minha parte de dados, ó, eu tenho mais uma conexão já com o banco de dados. Então eu tenho 3 conexões, que já vai aparecer para mim aqui as recentes, ó, do Note, do Excel e outras conexões aqui que eu tenho disponíveis. E a partir do momento que está tudo aqui, eu posso estar trabalhando com essas conexões. E aí eu posso também trabalhar com a parte mais avançada dessas consultas. O que é essa parte aqui? Ó? Editar consultas. Quem já trabalhou lá com o Power Query vai estar bem familiarizado com isso aqui. Então, além de você ter todos os passos que você pode estar excluindo e configurando, você também pode trabalhar com um editor avançado. Tá? Então, o que você pode trabalhar nesse editor avançado? Eu posso vir aqui, alterar o caminho, alterar a pasta, alterar o usuário, alterar a senha, eu posso estar alterando essas configurações, e é aquilo que eu falei para vocês, aí eu posso estar já no nível mais avançado de trabalhar com isso aqui. Outra pergunta que me fazem, parâmetro. Ainda não dá para trabalhar com parâmetros aqui, tá, gente? Dá para fazer algumas coisas, mas nem tudo, tá? Então, aquilo que eu falei, vai do nível que você quer dar de acesso para as pessoas. Tá? Você pode trabalhar com procedures também. Na procedure você pode passar parâmetro, então você pode vir aqui e alterar o parâmetro da procedure, isso dá para fazer. Depois que está aqui, você pode fechar e aplicar as informações e voltar para cá. Tá? Deixa eu ver, eu acho que eu falei de tudo aí que eu queria estar falando. Marcos, se quiser abrir para as perguntas aí, para a gente não se estender muito. Beleza, tem algumas perguntas aqui sim, que provavelmente você deve ter respondido algumas durante a apresentação, mas vamos lá. O Rodrigo, ele perguntou o seguinte, no Tableau, ele pode escolher um único dashboard e definir em cada gráfico quem pode ou não acessar a informação. Isso existe no Power BI? Não, a permissão aqui é por exemplo, digamos, pelo que eu entendi a pergunta é assim, esse gráfico aqui só o Rodrigo acessa, esse gráfico aqui só o Marcos acessa. Isso. Aí você tem que fazer alguma coisa aqui no Tableau. A gente tem alguma coisa assim, eu vou criar alguns relatórios, como eu fiz aqui nessa parte de, deixa eu criar aqui alguns pacotes, deixa eu só botar um pouquinho aqui. Ó, por exemplo, aqui na hora que eu vou criar o pacote, eu vou dizer, ó, o Rodrigo vai acessar o relatório tal e o Pedro vai acessar o relatório tal. Então, cada uma hora que entrar, como eu fiz no aplicativo aqui, ó, o Rodrigo vai ver esse relatório que está aqui na tela. O Marcos já não vai ver. Agora, esse relatório eu posso ir lá no pacote e habilitar para o Marcos e a hora que o Marcos logar, ele vê esse relatório. Né? Dessa maneira aqui que a gente trabalha. Então, você tem os espaços de trabalhos e os pacotes de conteúdo. Aí você pode dizer o que cada um pode ver. O que pode acontecer, que eu já fiz, é um determinado usuário vai acessar um determinado relatório e ele não tem acesso aos dados lá na base e aí o gráfico não gera nada para ele. Esse tipo de coisa também dá para ser feito. Mas da maneira como é no Tableau, eu agora não lembro bem certo como é essa opção, mas eu mesmo abrir um dashboard e no dashboard dizer que cada um vai acessar um gráfico diferente é um pouco diferente aqui. Aqui eu crio o que o Rodrigo vai acessar e o que o Marcos vai acessar. Sim. Ele ainda dá um exemplo. Agora, se os dois vão acessar o gráfico, eu crio um pacote. Oi? Não, ele até dá o exemplo aqui. Ele até dá o exemplo aqui, que é falando sobre isso. No caso, informação de vendas. O gerente da região norte não vê as vendas da região sul. E provavelmente. Não, isso sim. Desculpa. Pode falar. Pode falar. Porque daí você pode filtrar a nível de dados. Isso você pode fazer sim. Vamos dizer, no mesmo gráfico, uma pessoa vê as informações diferentes. Isso sim. Porque daí você filtra a nível de dados mesmo. Beleza, era isso que ele queria saber. Aí a gente pode filtrar a nível de... Não, aí pode. Aí tá certo. E você não precisa criar um dashboard para cada usuário, né? Não. Pode ser o mesmo, só que aí você filtra no próprio usuário. Legal. Deixa eu até ver se... Tá, mas pode ir fazendo que eu vou ver se eu abro alguma coisa aqui. Tá. Vamos ver aqui. O Diego ele tem uma pergunta. Dornel, quando eu crio a organização, eu posso criar o relatório sem colocar o conjunto de dados?
quando você cria esse pacotinho, se for quando cria o pacote aqui, porque assim, o objetivo do pacote de conteúdo aqui é você disponibilizar algum desses itens aqui. A maioria das vezes eu crio só o conjunto de dados e aí cada usuário cria os seus relatórios e os seus painéis. Mas agora, quando eu crio esse pacote de conteúdo aqui, eu tenho que colocar alguma coisa vinculada. Né? Tanto que porque se eu for publicar aqui, eu posso até publicar, vamos ver, teste aqui, mas aí eu vou criar um conteúdo em branco, né? Eu não vou ter vamos colocar aqui, teste, não vai ter selecione um painel, um relatório, um conjunto de dados. Então, geralmente eu crio esse pacote de conteúdo porque eu vou colocar alguma coisa embutida dentro. Né? O que tem pronto, e até eu não comentei, eu posso ter alguns já prontos. Tem alguns que você pode conectar automaticamente. O SQL Audit, Visual Studio. Por exemplo, eu uso do Visual Studio Online, que daí eu pego meus projetos, lá os check-ins que eu estou fazendo, eu consigo pegar as informações. Mas se a pergunta dele é se eu posso criar esse pacote de conteúdo sem nada, por exemplo, só com o relatório, só o painel, não. Porque até a hora que eu fui criar, vocês viram que dependendo do relatório que eu clico, obrigatoriamente ele já marca aquele conjunto de dados. Não sei se eu respondi a pergunta. Acredito que sim. O Leandro só comentou que já está disponível para o iPhone, o aplicativo, ele acabou de baixar. Opa, show de bola. Show de bola. E o Lenin procurou também na Google Play e também está disponível. Ótimo. Já vou. O Marcos Locatelli, ele perguntou o seguinte. Já duas coisas que eu já não sei pesquisar. O Marcos, ele perguntou o seguinte: qual a principal diferença entre o Power BI e o DataZen? Né? Qual a diferença entre um e outro e como fazer a escolha certa? Aí eu vou talvez responder e outra eu vou pedir ajuda depois para o Arthur Luz lá me ajudar. Mas basicamente assim, a Microsoft comprou o DataZen e já está incorporando algum conhecimento, algum conteúdo do DataZen, por exemplo, no Reporting Services. Se a gente vê, já tem alguns relatórios que tem bem a carinha do DataZen. Na realidade, o DataZen é um mobile, né, vamos dizer que seria um concorrente do Power BI, vamos chamar dessa maneira. Né? Mas então, eu acredito que logo o DataZen vai ser incorporado totalmente ao produto. Acredito, estou supondo, não, nada disso é informação verdadeira, mas vamos dizer, eu suponho. Mas assim, o DataZen é um produto que existia no mercado e a Microsoft comprou, e o Power BI é um produto que a Microsoft vinha desenvolvendo. Então, tem algumas coisas aqui que eu já percebi que também estão vindo do DataZen para o Power BI. São essa parte do mobile, que é muito parecida com o DataZen. Mas, basicamente, você pode subir um servidor, você tem que baixar lá o aplicativo, pega um servidor, instala o IS, instala o aplicativo do DataZen, cria os usuários, sem os teus usuários vão baixar os aplicativos no iPhone, por exemplo, vão acessar o DataZen. Mas agora eu quero acessar o Power BI. Você vai no aplicativo do Power BI e acessa o Power BI. No Reporting Services, você já consegue acessar tanto a tua parte de Reporting Services quanto a do Power BI. Você consegue anexar alguns relatórios ali. Então, você consegue fazer esse tipo de coisa. Eu só vou te cortar, Marcos, nas perguntas para mostrar duas. Uma coisa bem bacana, gente, que tem no Power BI é esses 3 pontinhos que estão aqui, que você pode ir lá no site do Power BI, na parte de visualizações, e você baixar alguns visuais customizados e importar para dentro do Power BI. Tá? E aí eles vão aparecer aqui para vocês, como novos gráficos aí. Por exemplo, se você quer desenvolver algum outro, deixa eu ver se eu consigo desenvolver algum outro gráfico, a API tem no GitHub, você desenvolve em JavaScript e pode importar. Deixa eu colocar esse cara aqui, acho que também dá para fazer alguma coisa bonitinha. Esse aqui, por exemplo, se vocês olharem, deixa eu ver se eu tenho informação que eu posso colocar aqui para ficar. Aqui não tá. Esse aqui é bem cara do DataZen, isso aqui é bem parecido com o DataZen. Então você pode desenvolver também e pode fazer. E só mais uma coisa que eu queria mostrar, deixa eu só pegar outra máquina virtual aqui, esse aqui é o Gateway Enterprise, deixa eu só ver se ele vai, eu só quero mostrar para vocês aonde que ele vai gerenciar esse carinha aqui. Isso aqui é muito importante eu mostrar só onde que aparece para vocês. Vamos ver se ele vai entrando ali. Quando ele carrega aqui, desculpa, fechar e adicionar fonte de dados, eu só queria mostrar justamente essa parte que vai aparecer aqui para vocês.
Isso aqui é para mostrar que, por exemplo, eu posso ter minha fonte configurada totalmente lá pela parte da web, vinculada com a minha parte local. Ó. Beleza, ele criou aqui para mim. Ó. Então, olha só, é a última coisinha que eu quero mostrar só para não esquecer. Então, está aqui meu gateway, eu já tenho alguns configurados, então eu posso criar um outro dentro dele aqui, ou eu posso criar uma outra fonte de dados, ou até mesmo um outro gateway. Então, por exemplo, aqui, deixa eu só ir nos gateways aqui, configurações de dados. Já está ali. Ah, tá. Ele já está SQL Server RD porque é dessa máquina aqui. Então, só vou acrescentar uma nova fonte de dados. Vamos colocar aqui RDNote 01. Então, ó, vou pegar um SQL Server, o nome da minha máquina, RDNote 01. A base de dados Adventure Works 2014. A autenticação básica, que eu quero pegar lá do SQL Server. E adicionar. Ó, então, olha só, eu criei uma conexão lá da web, estão vendo que eu estou no Power BI na web, vinculado com o meu servidor local. E aí, o que eu posso fazer? Ele já fala aqui, ó, vai na guia usuário e adiciona. Quem são os usuários que vão acessar essa fonte de dados? Então, é o Dornel e o suporte vai... Opa, suporte, Dornel, e vai fazer o acesso a esse carinha aqui. Tá? Então, eu consigo depois fazer uma gestão, vir aqui, remover esses usuários, o Dornel não vai mais acessar, posso fazer teste nas minhas conexões aqui, e aí eu tenho tudo isso aqui configurado para estar trabalhando. Tá? Isso aqui ainda está em preview, que é o Enterprise, então ele vai ter provavelmente mais algumas coisas de vínculo, e mais uma coisa que eu lembrei que eu não mostrei para vocês aqui rapidinho, o problema último. Você clica aqui nos 3 pontinhos, programar atualização. Deixa eu só ver se ele vai abrir aqui. Ah, tá aqui. Ó. Se ele não conectar, não faz mal. Mas aí é onde que vocês configuram o agendamento e atualização dos teus dados. Aqui ele talvez só não está conseguindo conectar lá nesse servidor. Mas basicamente eu vim aqui no meu conjunto de dados, 3 pontinhos, programar a atualização. Você vai vir aqui configurar, ver se o teu gateway está conectando. Aqui o meu, por exemplo, está conectando. Vai acertar as credenciais, parecido como eu fiz ali, e você vai dizer aqui, ó. Ah, de quanto em quanto tempo eu vou atualizar? Diariamente, semanalmente? De quanto em quanto tempo eu vou adicionar, que horas que isso vai atualizar, e se ele vai enviar histórico de atualização para mim. A parte do Cortana, se você vai habilitar o Cortana Analytics para estar usando aqui, e aqui é aquela questão das perguntas e respostas, que conforme você vai fazendo as perguntas lá no teu painel, ele vai armazenando esse histórico aqui para vocês. Marcos, pode voltar lá para as perguntas. Beleza, só mais algumas perguntas. O Roberto perguntou o seguinte: como que ele pode fazer para integrar uma visualização do Power BI em um sistema sendo desenvolvido em ASP.NET MVC? É possível? Por enquanto, não vi nada da API do Power BI embutido em aplicação. Eu já dei uma pesquisada. Tem algumas coisas no site do... Deixa eu até abrir aqui. O Power BI, ele tem uma página chamada Power BI Developer. Deixa eu ver onde é que está. Aqui. Ó, tem até a Developer API aqui. Ó. Que tem essa parte para você baixar no GitHub, a parte dos relatórios. Então, aqui, ó, Client App, ó, você pode baixar a documentação aqui para fazer. REST API. E aqui para estender, que é para você criar os visuais customizados. Ó. Então, esse aqui foi aquele que eu mostrei. Aqui você vai ter os visuais customizados para vocês baixarem. Então, é Power BI/Developers ali. E aqui no GitHub, vamos ver se ele vai abrir ali. Ó, você vai baixar esse pacote aqui, vai abrir no Visual Studio, você vai fazer o teu visualização customizada, vai publicar e depois você consegue importar lá dentro do teu Power BI. Mas eu acho que eu acho que provavelmente o que ele deve estar pensando em querer fazer é incorporar o Power BI dentro da aplicação dele, né? Eu acredito que essa parte ainda não é disponível, né? Eu acho que ainda não, mas vocês podem ver que aqui, ó, já tem algumas partes de integração, ó, algumas coisas você já vai poder estar utilizando. Né? Você pode, às vezes, conectar a tua aplicação
alguma coisa assim, mas embutir na aplicação propriamente dita, eu acho que ainda não vi. Teria que dar uma olhada aqui para ver se isso pode ser. O que eu acho que dá para fazer é você consumir alguns dados do Power BI que vão estar aqui, mas agora a parte visual na aplicação eu ainda não vi. Está abrindo os visuais customizados. Aqui, ó. Então, ó, isso aqui são todos os visuais que foram desenvolvidos por algumas pessoas, teve até um campeonato, acho que era um prêmio de $5.000. Então, eles desenvolveram, esse aqui é muito bacana, eles desenvolveram um público que baixar e importar na sua aplicação. Tem o mais legal, é que é um do aquário, que é bem bacana. Você transforma seus dados aí num aquário bem bacana. Pode fazer mais uma pergunta, Marcos. Tá. A Dayana está perguntando se é possível publicar relatório público sem precisar de um usuário do AD para estar logado. Isso, do AD não precisa. Você pode, por exemplo, se você for aqui no Power BI e deixa eu ir no site principal aqui e criar a tua conta aqui, ó, por exemplo, sign in. E aí você colocar, aqui, vamos colocar aqui, ó. Você vai clicar aqui e vai começar a fazer teu cadastro lá no Power BI. Você vai criar teus usuários aqui dentro do Power BI, vai dar permissão para eles sem precisar da autenticação do AD. Tá? Você vai ter teus usuários do Power BI, não precisa necessariamente estar vinculado ao AD. Legal. No meu caso, está vinculado, meu Office 365 com o AD e com o Azure AD. Mas você não precisa disso, no caso. Oi. Não precisa necessariamente estar vinculado com o AD. Tá. Uma pergunta aqui do Arthur. É possível fazer Role Level Security no Power BI? Aqui pelo Power BI, não. Mas você faz a nível aí de SQL, aí a nível de base de dados. Tá. Outra pergunta dele foi a seguinte. É possível armazenar em cache o painel dos dispositivos, por exemplo, mobile ou não? O Power BI tem alguma forma de cache? Aí cada dispositivo tem o seu cache. O Power BI aqui, deixa eu até mostrar vou ver se eu faço uma conexão rápida aqui, deixa eu ver se ele aparece. No Power BI Desktop, deixa eu ver se eu estou com tanta aba aqui que deve ter uma... Quero uma pergunta. Aqui, ó, o Power BI, na hora que você faz o acesso aos dados, deixa eu ver, eu tinha até deixado aberto aqui para... Aqui, ó, você pode fazer o acesso, isso aqui, ó. Você pode fazer o acesso pelo import e pelo direct query. O que é o import? Ele vai carregar teus dados, se eu não me engano, agora eu não lembro o tamanho, mas ele cria um arquivo no teu desktop, onde ele armazena e faz o cache dos dados para você, quando você usa essa opção import. Quando você usa a opção direct query, ele faz a consulta direto na tua base, ele fica fazendo o select direto, ele não armazena nenhum dado. Então, cada dispositivo tem a sua maneira de fazer cache. No Power BI Desktop, ele faz um cache na tua máquina. Ele tem um tamanho de arquivo que ele armazena, se eu não me engano, não sei se é 1 GB, né? Eu tenho que pegar essa informação bem certa, mas ele armazena dados no teu servidor. No da web, como ele roda em cima da plataforma do Azure, ele faz armazenamento lá dentro da estrutura do Azure, e se eu não me engano tem 1 GB por usuário ou 10 GB por grupo de usuários. Então esse é o tipo de cache que ele faz. Mas cada aplicaçãozinha ali, eu sei que ele faz um cachezinho para fazer essa leitura de informações aí. Tem uma outra pergunta aqui da Lenin, que provavelmente já deve ter sido respondido naquela outra pergunta do Roberto, foi o seguinte: desenvolvo aplicativos em ASP.NET MVC. Eu posso consumir os painéis do Power BI dentro do meu aplicativo? Se meu aplicativo não usar autenticação do AD ou do Azure, utilizar usuários próprios, dificulta o consumo? Não, né? Você falou aqui que é possível, né? Vamos dizer, essa parte você consegue consumir algumas coisas, mas ainda não está assim para você usar a API de visualização, ainda não é uma coisa que dá para embutir em aplicação, não. Ainda não tenho certeza se isso até vai estar disponível ou não. Mas como a API ali está disponível para você desenvolver as visualizações, provavelmente isso vai estar disponível para você embutir nas aplicações. Eu acho que sim, porque o Power BI está sendo vendido como serviço, então eu acredito que muitas das coisas você vai poder estar embutindo aí nas aplicações. Como o Reporting Services dá para a gente embutir também, eu acredito que vai ter alguma coisinha aí. Legal. E só um último comentário aqui do Wesley, que ele estava falando aqui que o DataZen é para dashboards mobile pronto, né? Para o usuário visualizar e no máximo fazer filtro.
Principalmente agora que ele vai ser incorporado dentro do Reporting Service 2016. O Power BI vai ficar mais por conta do Self-Service BI mesmo. Excelente. Joia, valeu, Wesley. É isso aí. Dornel, é isso aí que a gente tinha de pergunta. Se alguém mais tiver alguma outra pergunta, pessoal, fique à vontade aí para colocar no... Me manda, tem os meus contatos aqui, deixa eu até colocar Isso. na tela. Tem o meu Twitter aí, tem o meu e-mail, que é o e-mail pessoal, vocês podem mandar as perguntas aí. Eu devo estar no meu blog ali, eu tenho que é rdornel.com. Deixa eu até colocar aqui, eu devia ter colocado isso. rdornel.wordpress.com. Eu tenho postado bastante a respeito de Power BI e vou postar muito mais ainda, porque é um produto que eu estou começando a trabalhar bastante, estou tendo bastante demanda, né? Então, eu estou tendo que estudar muito e postando. Tem muita coisa que às vezes eu posso ter afirmado aqui para vocês, mas eu não estou tão certo disso, mas eu já pelo menos passei pelos tópicos ali. Então, de vez em quando, dei uma olhada ali. Eu vou estar postando algumas coisas, por exemplo, e do import eu devo postar alguma coisa, porque também tem me perguntado sobre isso, né? Mas então fiquem à vontade para me perguntar, eu vou estar postando, vou estar pesquisando bastante Power BI, é uma coisa que eu estou trabalhando muito aí, e vou ficar bem feliz de responder e ajudar vocês aí. Beleza, legal. Deixa eu só ver aqui. O Anderson está agradecendo, dizendo que o webcast foi bem claro e objetivo para ele. E uma dúvida do Diego foi o seguinte: sempre falamos do Power BI para tabelas de dados, mas o query permite a soma de dados. Posso usar o Power BI para consolidar os dados sem precisar tratar antes de criar os gráficos? Acredito que não, né, Dornel? Deixa eu ver, eu não entendi bem a pergunta dele. Pode repetir só para eu ver se eu não... Simplificando a pergunta, vai ser o seguinte: ele quer pegar o dado puro, ele quer pegar o dado puro da tabela e fazer um relatório agregado dentro do Power BI. É possível? Digamos que ele tem... dá para você fazer... Digamos que ele tenha ele tem lá a tabela de pedidos, então ele tem todas as informações em raw data, né? Ele tem lá tudo, os pedidos, os valores, mas não tem isso agregado. Então ele pode trazer isso para dentro do Power BI e fazer uma soma, por exemplo, ele quer agregar esse valor? Se ele trouxer o dado, ele já pode fazer ele montar o relatório. Mas o que ele pode fazer também, na hora que eu estou montando aqui, ó, você já põe a consulta aqui, fazendo somatório, fazendo alguma coisa, você pode montar a consulta aqui na hora. Ou você ainda pode usar algumas consultas, que aqui, até eu não falei o nome disso aqui, mas essas consultas aqui, gente, a gente chama de DAX, que é Data Analytic Expression, se não me engano, que são consultas para você trabalhar no Power Query aqui nesse nível. Mas assim, eu particularmente tentaria tratar o máximo que pudesse já em SQL ali, na consulta mesmo, e deixar para cá eu poder montar os painéis. Mas assim, a hora que você traz o dado, depois você diz quais são os campos que você quer agregar, né? Então isso fica... Eu até não sei se eu fui claro na hora que eu mostrei aqui, mas, por exemplo, a hora que eu puxo o valor, ó, eu posso dizer se eu vou somar, se eu vou contar, se eu vou fazer média. Né? Sim. Tem algumas opções aí. Sim, é possível fazer isso, sim, e eu acho que o problema maior que você vai enfrentar aí, Diego, é na performance. Não vai ser nada performático você querer agregar dados na interface, porque quando a gente está falando de business intelligence, a gente está tratando aí de terabytes de dados na maioria das vezes, né? Então é muito mais proveitoso e performático você fazer esse processamento no SQL, que ele foi feito para isso, para processar essa informação e deixar ela pronta para você, né? O Power BI e outra ferramenta de business intelligence vai ser para você consumir um dado que já está pronto, mas você consegue fazer. Não, é isso aí. Bom, não, seria só isso, Rodrigo. Bom, primeiramente, então, não sei se tu queres terminar aí, mas eu quero te agradecer pelo teu tempo, pela disponibilidade. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado da apresentação, tá? Provavelmente amanhã eu subo no YouTube essa apresentação do Rodrigo e aí eu disponibilizo nas redes sociais aí, todo mundo vai ficar sabendo, vai poder assistir o vídeo depois. Bom, pessoal, obrigado, boa noite. Rodrigo, se quiser dar algum recado. Só para quem estava acompanhando aí, às vezes, mas eu não vi tanta coisinha bonitinha do Power BI e tal. A ideia desse webcast Power BI na prática era mostrar para vocês o que vocês têm que fazer para operacionalizar ele. Né? Porque assim, a parte de construir relatório,
é a parte mais bacana, é a parte mais divertida, então a gente aprende rápido, a gente vai atrás rápido, mas eu também devo dar algumas dicas de como montar os gráficos, mas a ideia era para que vocês entendessem que vocês podem baixar, faz o licenciamento, como é que eu faço, o que eu preciso colocar para operacionalizar, para ler os dados do meu local, para ler na nuvem, como é que eu crio os pacotes, como é que meus usuários chegam. Então, espero que tenha clareado para vocês as opções que vocês têm para poder colocar isso aí para rodar. E agradeço a atenção de vocês aí. Muito obrigado aí, o PES, mais uma vez, por ter disponibilizado esse espaço. E obrigado aí, boa noite a todo mundo aí. Pessoal, boa noite, então. Eu vou terminar a apresentação aqui e até o próximo encontro do Virtual PES. Até logo.